bom dia. É verdade, chegamos para mais um dos nossos episódios fantásticos e estamos aqui com um tema Interessante, de veras, não de é? veras, que não se fala muito ainda. É, há muitas pessoas que os usam. E a gente fez uma pequena menção no episódio anterior, que a gente disse daquelas relações. Que há muitas Exatamente. pessoas que os usam, mas não sabem que estão a usá-los. Então nós vamos falar mesmo de arquétipos. Exatamente. Os arquétipos que são assim uma coisa nova, mas atribuídos como nós, meros comuns, traços de personalidade. Exatamente. Mas sem perdermos mais tempo, vamos aqui direto ao assunto e vamos começar já o nosso episódio, não é? Exatamente. Então vamos começar pelo início, não é? Então, o que são os arquétipos? Os arquétipos são conceitos fundamentais da psicologia, caso as pessoas não saibam, descobertas pelo psicólogo ou psiquiatra suíço Carlos Gustav Jung. Gostaste? Gostei dessa pronúncia fantástica. Ai filha, isto aqui são muitos anos a praticar línguas estrangeiras. Nossa! Mas pronto, e o que é que eles representam? Representam, no fundo, experiências que nós, humanos, já retratamos. É como o síndrome de Peter Pan, aquela coisa que a pessoa não quer crescer. Exatamente. Às vezes a pessoa pode ser atribuída como mais infantil, mais preguiçosa também, assim várias Que não características. quer abraçar a vida adulta. Exatamente. No fundo, são padrões universais que transcendem as fronteiras culturais e temporais, sendo mitos, lendas, contos de fadas e símbolos diferentes ao longo da história. São modelos ou estruturas inatas da psicanálise humana. Moldam a nossa percepção, pensamentos, comportamentos. Ou seja, eles no fundo, nós usamos pequenos traços, por exemplo, imagina, a gente pode usar, não sei se sabes, há um baralho que é um baralho só dedicado a arquétipos. Eu sei. Eu cheguei-te a mostrar. Não, tu fizeste-me uma pois leitura foi. dos meus arquétipos. O tempo não passa e a estou a gente não se aguentar, lembra. não estou a aguentar que não te lembras Então, disso. não, já foi há algum tempo. Já foi há bastante A memória tempo. da pessoa já não é a mesma. Eu achei bastante interessante, digo-te já. Que é aquela coisa de atribuir símbolos. Imagina, agora está-me a lembrar da romântica, ou a donzela. Exatamente. É uma coisa antiga para retratar alguma coisa de nós. Aquela pessoa que é mais... Quando às vezes nós dizemos, olha, aquela tem media que é donzela, que é madame. Porque, aquela exatamente, estrutura. é Ou aquela. seja, é importante também destacar que os arquétipos não são meramente tipo teorias, mas também influências que estão dentro de nós. Ou seja, nós de facto temos aquela energia que puxa muito para aquela postura. Por exemplo, uma pessoa mais romântica, está assim meio parva, meio... Tola. Eu digo as pessoas parvas. Não estás a chamar a pessoa de parva, mas nós temos muito aquela coisa de que quando estamos apaixonados somos tolos, Sim, ficamos assim meio... O que é que eu vou fazer a minha vida? tapadinhos. No fundo, eles ajudam-nos a reconhecer a nossa personalidade e aqueles traços que nós temos. No fundo, também expandimos, assim, de uma certa maneira, a nossa consciência, não é? É verdade, então eu tenho aqui os principais arquétipos que são, olha, 1, 2, 3, 4 arquétipos que vamos falar como principais, aqueles que marcam mais. Olha, temos o arquétipo, um dos mais conhecidos, é o herói, que representa a procura pela superação, coragem e aventura que existe em nós. O herói é aquele que enfrenta desafios, vence obstáculos e traz transformação para si mesmo e para o mundo ao seu redor. Ou seja, é aquela pessoa que não tem medo de nada e Mais vai destemida. e fala e diz e... Olha, eu só me veio um exemplo à cabeça. Oh, meu Deus. Não, eu não vou falar porque ele é político. Pronto. Eu não vou falar, já estás a ver quem Não, sim. Não interessa. Não é que ele vá fazer, mas ele chega e diz. No fundo ele acha-se um herói, porque os arquétipos, nós às vezes também nos escondemos atrás de arquétipos. Sim, de máscaras. De máscaras. E os arquétipos, por vezes, também podem ser máscaras. O arquétipo do herói também pode ter uma máscara. A pessoa fala, diz, faz e acontece E depois e não está acontece mascarado nada. com isto e não faz nada e não acontece nada. Mas é o faz e vou e não sei o quê. Sim, e atenção que os arquétipos, só aqui destacar, às vezes podem estar no lado de luz, como podem estar no lado de sombra. Exatamente. E aí é que vem a influência. Neste caso, o herói, quando está virado ao contrário, no lado da sombra, só diz. Só diz.
Por falar em sombra, outros arquétipos é o arquétipo de sombra. A sombra representa os aspectos ocultos e reprimidos da nossa psique, aqueles que preferimos não reconhecer ou aceitar. Ela pode manifestar-se como impulsos negativos, medos, padrões destrutivos. Cá está. A sombra vem trazer à tona todos os medos, mas não, há muita gente que consegue ocultar este arquétipo. Muita gente, ou seja, os arquétipos são muito camuflados por máscaras, como já mencionámos. É muito fácil, nós achamos que é uma coisa e é outra. É aquela que a gente, quando vai aos primeiros encontros, o que é que a gente leva? A gente leva todos os positivos, não leva nada... Os arquétipos positivos e os negativos ficam trancados na gaveta. Outro também super importante é o arquétipo da mãe, que simboliza o cuidado, a nutrição, o acolhimento e o amor incondicional. A presença da mãe nos arquétipos pode-se manifestar tanto na figura literal da mãe biológica, como em outras formas de cuidado e proteção que recebemos ao longo da vida. Ou seja, não é só a nossa mãe, é todos aqueles que cuidam. Exato. Mães, tias, avós, não vou dizer pais, porque o arquétipo a seguir é o arquétipo do pai, mas é assim, tudo o que é cuidador representa aqui o arquétipo da mãe. Cuidador feminino. Feminino, exatamente. Só aqui para o arquétipo pai, que representa a autoridade, proteção, orientação. Ele traz consigo a sabedoria, a disciplina, a estrutura, necessidades para o desenvolvimento saudável e a formação de identidade. Muito associado ao lado masculino, a figura da autoridade. Quase podemos representar aqui o imperador do tarot, por exemplo. Vamos deixar aqui o link do episódio para a pessoa ver. Exatamente. Muito importante também esta parte. Nós, muitas vezes, nós mascaramos de arquétipos. Sim, é aquela coisa que nós usamos como máscaras. No fundo é isso. Exatamente. Aqui ficam alguns exemplos destes dados, destes mais importantes. Cada um deles tem as suas próprias características, desafios. No fundo... A presença destes arquétipos na nossa vida torna-nos mais conscientes dos nossos padrões e escolhas, porque nós somos criaturas que vemos com montes de padrões, montes de coisas enraizadas. E temos que melhorar. Ao conhecê-los, podemos crescer. Exato, no fundo identificar. Identificar se os nossos arquétipos estão no lado de sombra, se estão no lado de luz, é muito importante isso. E agora aquela pergunta, né? Como é que nós reconhecemos os arquétipos? Exatamente. No fundo, quando nós queremos reconhecer os arquétipos, temos que começar a conhecer-nos a nós mesmos. Olha que isto aqui foi... Mais um aqui... profundo, nós quase. Nós temos episódios de autoconhecimento, não? Não. Estamos agora em breve. Olha aqui nós já a tirar as dicas. No fundo, é começar a compreender os nossos padrões comportamentais e emocionais. Porque é assim, não adianta de nada nós irmos a um sítio ou começarmos a conhecer se não vemos os padrões que estão identificados na nossa vida, não é? Aquela pessoa que tem aquela rotina. Eu não vou dizer rotina porque rotina é uma coisa que a gente faz no dia a dia, mas aquele comportamento específico. Ou seja, explorar a importância. Nós como tarólogos, nós temos muito isso nas consultas. As pessoas vêm até nós, querem que a mudança e não se conhecem, não vão fazer pela mudança. Exato. E como nós não vamos dar-lhes dizer aquilo que elas querem, isto é uma falta de reconhecimento delas próprias. Sim, porque nós temos que começar a identificar os padrões que estão muito recorrentes na nossa vida. E aí é que vamos começar a reconhecer aquele arquétipo. Aquela pessoa que está ali identificada, aquela máscara que a pessoa está a usar constantemente. Como nós estávamos a dizer, há aquelas perguntas que nós podemos perguntar-nos, que é quais são os comportamentos ou emoções que parecem surgir repetidamente em diversas situações na nossa vida. Existe sempre algum padrão que está associado àquele tipo de comportamento. E se nós começamos a analisar aquilo que é e o que não é, começamos a ter mais noção do que está a acontecer. Além disso, é importante lembrar que os arquétipos não são fixos ou mutáveis, ou seja, eles estão sempre a mudar, não é uma coisa que está sempre ali. Nós estamos sempre a mudar, nós somos seres em constante evolução e nós vamos mudando os nossos arquétipos ao longo da nossa existência. Sim, à medida que nos tornamos mais conscientes de um determinado arquétipo, nós se calhar mudamos já para o outro, deixando aquele. E às vezes pode ser melhor, às vezes pode ser pior, claro. Também depende muito da nossa vibração. Tinha! Covid. Não é Covid. Pronto.
Por fim, temos que sempre lidar com as suas energias e trabalhar com elas para equilibrá-las. Exatamente. Isto E é assim. para trabalhar os nossos arquétipos, temos que os reconhecer. Tanto os aspectos negativos, positivos, é fundamental aprender a integrá-los na nossa jornada de autodesenvolvimento. Isto é muito importante. Sim, porque Ou isto seja, é- nós podemos ter arquétipos que não gostamos, mas eles fazem parte Sim, da nossa evolução. porque se a gente for ver, os arquétipos foi uma coisa mais recente, com mais terapia, assim como as constelações familiares, mesas radiónicas, Exatamente. muito por aí. Como trabalhamos eles? Através da autoconsciência, de identificá-los na nossa psique. Podemos observar os nossos padrões de comportamento, as nossas emoções que despertam com isso, entender como esses arquétipos afetam as nossas escolhas a nível dos relacionamentos, dar oportunidade para alguns ajustes necessários. Nós também temos que nos permitir Exato, não é só dizer que vamos, que não vamos, não sei quê. nós temos que é permitir, mergulhar. é mergulhar, exatamente. Ou seja, é importante explorar os nossos padrões negativos associados aos arquétipos, como a prática da meditação, visualização, a escrita reflexiva, não sei, não Dá interessa. Ou Pode- seja, a gente escrever, interiorizar com Exatamente. sentimento. Ai, agora não saía. Pronto. A gente dá a volta por cima. Exatamente. Ou seja, temos que entrar em conta, ou seja, sentarmos com os arquétipos à mesa, tocar-te lá e falar com eles e bebermos um café. No fundo é como a gente conversar com o problema. Exatamente, isto é um trabalho consciente, tem que ser feito. É cultivarmos aqui o nosso espaço interno de reflexões, autorreflexões, de explorar os nossos arquétipos, aqueles que queremos fortalecer e aqueles que queremos abandonar, porque isso é possível. Ou seja, trabalhem de forma consciente esta energia dos arquétipos para o vosso crescimento pessoal e expansão. Ou seja, estando em constante movimento e desenvolvimento pessoal, porque no fundo, ao conhecermos e Ao fim e ao determinar... cabo, isto acaba por ser um alinhamento com o nosso propósito também. Porque no fundo disto tudo, antes da gente passar aqui para a próxima parte, que é uma parte que eu gosto muito e vocês também gostam, é só aqui finalizar no sentido de desenvolver nós mesmos conscientemente, Exatamente. evoluirmos e adaptarmos e saber quando é que estamos a vibrar em luz ou não. Deixem as máscaras. Esqueçam as máscaras. Não, podem esquecer, mas às vezes é bom nós usarmos. Ser o líder, ser a pessoa cuidadora. Calma, mas isso... O guerreiro, por aí. Isso sim, mas estamos a falar do tipo de máscaras, que nós camuflamos muito os nossos arquétipos principais com máscaras para não nos preocuparmos. Nós às vezes podemos ter um arquétipo do guerreiro, do líder, mas sou preguiçoso, então... Porque está a vibrar ao contrário. Exatamente. E às vezes somos nós mesmos, independentemente dos arquétipos, que estamos numa vibração mais baixa que não permite aquela máscara funcionar em luz. Exatamente. E acho que é muito por aí, através da meditação, às vezes de abraçar árvores. Porque não abraçar árvores? Exatamente, elas estão lá para nos dar tudo o que precisamos. Pronto, o enraizamento, acho que é assim. Enraizamento, Também exatamente, é também é muito importante. Estás a ver? Por isso, sejam conscientes. Acho que temos muito a aprender com as árvores. Sim, mas as pessoas que nos estão a ouvir, sejam conscientes, comecem a vibrar numa luz, pronto, ou numa energia maior, vejam as coisas que querem ver ou ouvir e a partir daí desenvolvam-se a vós mesmos. Exatamente. Pronto. E agora? Vamos, porque nós fizemos aqui um jogo. Nós fizemos aqui um jogo e vamos falar do arquétipo de cada signo. Sim, nós ficamos aqui assim, porque é assim, se calhar há arquétipos que não existem nos baralhos, mas existem noutra vida. Exatamente. Então, nós inventámos. nós criamos aqui uma coisa que... Nós agarramos nas características dos signos e inventámos os arquétipos para eles. Há uns que funcionam, Outros. Depois vamos saber os comentários. vão Vocês funcionar. depois vão comentar. Então eu vou começar com carneiro, não é? E o seu carneirinho. Sabe o que isso significa? Vou ficar com os peixes. É isso. Mas pronto, vamos começar aqui então com carneiro. Carneiro vai ser representado pelo arquétipo do guerreiro ou do aventureiro. Claro, o louco. Nossa, obrigado por... Não, eles não têm papas na língua, eles... Sim, vão à luta. Exatamente. Como um verdadeiro líder, o ariano é corajoso, destemido e sempre pronto para enfrentar desafios. Nada de novo. Este arquétipo é caracterizado pela procura de novas experiências, ação e determinação. O ariano é movido pela paixão, pela vontade de conquistar os seus objetivos, mostra uma energia incansável em tudo o que faz.
No entanto, é importante que o ariano aprenda a canalizar essa energia de forma construtiva, inventando assim confrontos desnecessários e impulsivos. Ou seja, quando ele vibra na luz, É a luz. Quando ele vibra na sombra, fujam. é isso. Acendam a luz. Foco. Ora, passamos aqui para Touro, que é representado pelo arquétipo do conservador ou do provedor. O taurino é conhecido pela sua estabilidade, paciência e senso prático. Este, também pela comida, podemos pôr aqui um arquétipo da comida. Ou do cozinheiro. Então, valoriza a segurança, o conforto material, o prazer físico. O taurino procura a estabilidade, prosperidade na sua vida, dedicando-se ao trabalho árduo e à construção da sua base sólida. No entanto, é importante que o taurino esteja atento para não se apegar excessivamente às posses materiais e que saiba equilibrar o seu desejo por segurança com abertura para novas experiências. Sim. Exatamente. O lado sombra deste arquétipo é o excesso de material para tapar os buracos do seu lado emocional. Sim. Uns tapam os outros. Exato. Vamos aqui para Gêmeos. Vamos para Gêmeos. Gêmeos é representado pelo arquétipo do comunicador ou do curioso. O geminiano é conhecido pela sua mente ágil, versátil e curiosa. Eles são curiosos. Sim. São muito, muito criativos, curiosos. Este arquétipo valoriza a troca de informações, a comunicação e a procura por conhecimento. O geminiano é o eterno aprendiz, sempre na procura de novas ideias e conhecimento. A sua habilidade de se adaptar a diferentes situações torna ele um excelente mediador e contador de histórias. Ou seja, quando ele está ao contrário, o signo Gêmeos cultiva a concentração, ou seja, vai começar ali a concentrar-se muito na comunicação e vai começar a dispersar a forma como comunica. Por isso, Gêmeos, estejam sempre na luz, que a gente gosta da vossa mente curiosa. Exatamente, exatamente. Ora, passamos aqui para Caranguejo, representado pelo arquétipo do cuidador ou da mãe. Nada de novo até aqui. A gente já falou da mãe. O canceriano é conhecido pela sua sensibilidade, intuição, capacidade de nutrir e proteger. Ou seja, valorizam muito os laços familiares, as emoções profundas, o senso de pertencimento, ou seja, eles precisam de saber que alguém lhes pertence e que eles pertencem a alguém. Sim. É muito importante para eles. E aquela estabilidade? O canceriano é compassivo, atento às necessidades e emoções dos outros, às vezes também se podia preocupar um bocadinho mais com ele. Procuram criar ambientes seguros, acolhedores para si e para os que estão ao redor deles. No entanto, é importante que este signo também cuide de si, como já referi, e estabeleça limites saudáveis, porque ele não põe limites a ninguém e as pessoas acabam por abusar do seu... da sua bondade, né? Evitando excesso de preocupação e dependência emocional, porque é o lado sombra deste signo. Excesso emocional, dependências... e por aí fora. Vamos ao teu signo. Vamos ao meu signo. Tens ideia por qual que é o arquétipo que está cá? Da fachada. Não, o leão é representado pelo arquétipo do líder. Ai, o líder. Então o que é o rei da selva? Esta noite aqui na selva, quem manda é o Eu leão. acho que era quem dorme. Mas aqui é quem manda. Pronto. Lágrima. Silêncio. Pronto, o leão é conhecido pela sua autoconfiança, carisma e desejo de brilhar. Nada de novo. Este arquétipo valoriza o reconhecimento, a expressão criativa e a liderança. O leonino é naturalmente magnético e tem uma presença marcante. A energia radiante e entusiasta contagiam as pessoas ao seu redor, inspirando-as a alcançar o seu potencial máximo. Ou seja, quando ele está ali na bondade dele, brilha tudo ele e tudo o que está à volta. No entanto, é importante que o leonino também saiba ouvir e valorizar a contribuição dos outros, evitando a arrogância e o desejo excessivo por atenção. A nossa arrogância e o nosso desejo excessivo às vezes é demais. Ora, passamos para a Virgem, que é representado pelo arquétipo do perfeccionismo ou do servidor. Virginiano é conhecido pela sua organização, diligência e atenção aos detalhes. Este arquétipo valoriza a ordem, a eficiência e a prestação de serviços aos outros. O virginiano tem uma mente analítica
e uma capacidade incrível de observar e identificar problemas mesmo quando eles estão lá bem camuflados. A sua procura pela perfeição torna um excelente solucionador de problemas. Que palavra! Então, ele soluciona todos os problemas. Exato. E cuidador. No entanto, é importante que este signo não se torne excessivamente crítico, analítico, tanto consigo mesmo quanto para com os outros. Aprenda a valorizar a flexibilidade e a aceitação dos imperfeitos. Todos existem. Todos nós somos imperfeitos. Não. Pronto. Somos sim. Eu sou perfeitamente imperfeita. Tá. Pronto. Tu és perfeita e imperfeita. Pronto. Vamos a balança. Vamos. Balança é representado pelo arquétipo do diplomata ou do pacifista. Ou seja, o libriano é conhecido pela sua procura do equilíbrio, harmonia e justiça. Nada de novo. Este arquétipo valoriza a cooperação, a diplomacia e o compromisso. O libriano tem uma habilidade natural para mediar conflitos e encontrar soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos. Ou seja, no fundo, outra vez mais a preocupar-se com os outros e com ele. Não tanto com ele, mas também com ele indiretamente. Exatamente. No entanto, é importante que o libriano aprenda a tomar decisões assertivas e a priorizar as suas próprias necessidades, evitando o excesso de indecisão e a procura constante pela aprovação dos outros. Porque quando este arquétipo vai virar ao contrário, é uma pessoa indecisa. Está assim, o que é que tu achas disto? O que é que tu achas daquilo? É muito por À aí. procura daquela aprovação. Escorpião é representado pelo arquétipo do transformador ou do investigador. O escorpião é conhecido pela sua intensidade, profundidade emocional e desejo de transformação. Isto está a ficar apanhado do clima. Estou, sim, senhora. Este arquétipo valoriza a investigação, a autenticidade e a procura pela verdade. Bons investigadores. Sherlock Holmes. O escorpiano é corajoso o suficiente para enfrentar os seus medos mais profundos e mergulhar nas suas partes mais obscuras da sua psique. A sua natureza magnética e enigmática o torna um excelente observador e detetive Sherlock Holmes. No entanto, é importante que, ou então a Miss Marple da Agatha Christie, ou o Sr. Poirot, também dela. É importante que o escorpiano aprenda a controlar os seus impulsos de controle e manipulação, encontrando um equilíbrio entre a profundidade emocional e a vulnerabilidade. Porque eles não gostam de ser vulneráveis a nada nem a ninguém. É verdade, sim, senhor. Vamos para quê? Para os doidos. É, mas olha, acho que eles não estavam à espera deste arquétipo. Conta-nos. O Sagitário é representado pelo arquétipo do explorador ou do filósofo. Pois é. Ponha isso mais nos aquários, o filósofo. Não, mas os Sagitários têm muita experiência de vida. Pois tem, porque eles, pronto. Então, o Sagitariano é conhecido pela sua procura por aventuras, a expansão de horizontes e procura por significado da vida. Porque os Sagitarianos que também gostam de dar sentimento à coisa. Estes arquétipos valorizam a liberdade, a procura pelo conhecimento e a procura por uma compreensão mais profunda. O signo de Sagitário é um interno otimista, vive sempre na procura de novas experiências e aprendizagens. A mente filósofa impulsiona-o a fazer perguntas profundas e a explorar diferentes perspectivas, porque quem diz que lá no fundo daquela festa toda não seja também só uma máscara de esconder perguntas? Exatamente. O que é que eu estou a fazer aqui? O que é que eu estou a fazer aqui? Quem no sou entanto, é importante que o Sagitário também cultive o compromisso e a responsabilidade, evitando a tendência de fugir de compromissos e responsabilidades. Ou seja, ele sabe que tem aquelas coisas para fazer, mas no entanto, evita. Exatamente. Ora, Capricórnio é representado pelo arquétipo do ambicioso ou do estrategista. Capricórnio é conhecido pela sua ambição, disciplina e foco no sucesso e a longo prazo. Este arquétipo valoriza a responsabilidade, a determinação, a construção de uma base sólida para o futuro. Ora, os Capricórnios são movidos pela procura de status e realizações, malandros.
e estão dispostos a trabalhar no duro para alcançar os seus objetivos. Isto é verdade. A sua habilidade estratégica e senso de organização tornam-no um excelente planeador. Planeador? Não, isto não me soou bem, por isso é que eu repeti. No entanto, é impossível que o capricorniano... Não é impossível. É importante que o capricorniano equilibre a sua ambição. Porque... Ou seja, ele é tão ambicioso que tem que tratar mais do seu bem-estar emocional. Sim. E aproveitar o momento presente. Ele não só pensa no futuro, a ambição. Ele não pode estar de um lado, tem que estar dos dois. Exatamente, mas ele não está. Vamos a Aquário. Pronto, os aquarianos são conhecidos pela sua originalidade, independência e desejo de criar um mundo melhor. No fundo, são humanitários. Este é o arquétipo definido por eles. O arquétipo do inovador e do humanitário. Este arquétipo valoriza a liberdade, a igualdade e a procura por soluções inovadoras. O aquariano é um pensador visionário, sempre na procura de novas ideias e abordagens progressivas. A sua natureza humanitária impulsiona-o a lutar por causas sociais e a desenvolver atividades em grupo. Ou seja, ele quer fazer parte do movimento. Ele quer estar ali. Ele quer contribuir com alguma coisa para que o futuro seja melhor. No fundo, é importante que o aquário também desenvolva a empatia e a conexão emocional. Por isso é que eles, quando estão virados ao contrário, têm aquela tendência a serem mais frios. Exatamente. Muito frios. Icebergs. Exatamente. Evitando distanciarem-se emocionalmente dos outros. Ou seja, vibrem em luz para serem muito criativos, ajudarem em progressos humanitários, mas também têm atenção para não estarem sempre a vibrar no lado de sombra, para não estarem desligados da humanidade e pouco empáticos. É verdade. Ora, vamos por falar em pouco empáticos, vamos para símbolos muito empáticos. Sim. Já é idade. Ora, peixes é representado pelo arquétipo do sonhador ou do místico. O pisciano é conhecido pela sua sensibilidade, intuição e conexão com o mundo dos sonhos e da espiritualidade. São bastante criativos, bastante espirituais. Muito intuitivos. Este arquétipo valoriza a compaixão, a criatividade e a procura por uma realidade além do material. O pisciano é um artista natural, expressando-se através da música, da arte, da poesia. A sua empatia profunda torna-o capaz de o colocar no lugar dos outros e de compreender as suas emoções mais subtis. É verdade. No entanto, é importante que este signo estabeleça limites saudáveis e não se perca nas ilusões ou na fuga da realidade. Prontos, porque eles não põem limites aos outros e os outros às vezes abusam deles mesmos. Sim, no fundo, os peixes são uma versão... Isto vai-me cair, mas não interessa. Os peixes, no fundo, são uma versão melhorada de caranguejos, porque os dois são muito... sentimentais, muito dados aos outros. Exato. E pronto, e os outros... O único que foge aí dos signos de água é escorpião. Sim. Não quer dizer que ele não dê, mas é mais... Mas não dá assim. Pronto. Não dá assim. E pronto, chegamos ao final deste episódio. É verdade. Espero que tenham gostado como nós gostámos. Gostei bastante deste tema, muito interessante mesmo. E eu tenho só aqui fazer assim uma conclusão final. Então Finalmente. Faz o fim. Que é aquela coisa que, para não se esquecerem, estes arquétipos oferecem-nos uma lente para nós entendermos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. E é importante que nós tenhamos aquela... ideia, aquela máscara, salvo seja, com muitas aspas aqui, e também para nós sabermos entendermos a nós mesmos. Acho que isto é o fundamental deste episódio. É o autoconhecimento. Sim, eu acho que, se eles quiserem, a gente traz aqui análises de arquétipos específicos. Sim, se quiserem muito, têm que pedir. Porque a gente está a fazer isso com o tarot, a gente vai deixar aqui o cartãozinho para vocês irem verem a nossa coisa do tarot. Já estamos até ao episódio dos enamorados. Exatamente. E agora, faz favor, se quiserem muito, peçam que a gente dá. A gente arranja um tempinho. A gente arranja aí um tempinho na agenda. Então até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio.